o Roger está dando continuidade. A dúvida agora é como o Roger vai lidar com a sequência. Os treinos do Roger são mais intensos e mais exigentes. Foi uma das questões analisadas pela direção para a troca. Como é que dá para treinar se você joga num campo desse na quinta e tem outro jogo no domingo? Você não treina, você recupera. Depois joga na quarta no sintético, você não treina, você recupera. Depois joga no sábado contra o Palmeiras, você não treina, você recupera. Esse tempo de treino, a não ser na parada para a Copa, e aí é interessante notar que o Roger tem falado isso sempre desde que chegou. Ele viu a temporada dividida literalmente em duas partes, a não ser que o São Paulo chegue no grupo de cima daqui a 13 rodadas, falando no número 13, quando parar para o Mundial, em condição de disputar o título. Aí ele vai ter tempo de treinar, a diretoria vai pensar se ela vai reforçar o time ou não, o que fazer para a segunda parte. Mas é só ver, a gente viu aquela sequenciazinha de jogos do São Paulo, esse era obrigatório. O São Paulo conquistou. Todos os próximos são muito mais difíceis. Todos os próximos a partir do Bragantino domingo. E só para falar da questão de como o São Paulo, instituição, não se preparou por esse momento, embora a direção esteja querendo esticar esse momento o mais possível, foi o fato do São Paulo jogar sem o seu estádio, né? Isso já está previsto para acontecer daqui a pouco. Em 40 dias, o São Paulo vai ceder o Morumbi de novo para show. E aí, em julho, depois da Copa, idem. E depois, idem. Um time que tem essa previsão para o ano, no campeonato de pontos corridos, ele não se preparou para ser campeão. Ele não está preocupado, no aspecto esportivo, em ser campeão, né? E eu acho que o Canindé, como alternativa, ele funcionou no aspecto pressão. A torcida do São Paulo compareceu em bom número. Ela fez a sua casa, mas tem um monte de situações, o gramado, a iluminação, todas os outros detalhes que o Morumbi traz e outro estádio não traz. Nenhum dos 20 clubes da Série A do brasileiro terá tão poucos jogos na sua casa como o São Paulo. Só esse fator mostra que o clube não se preparou para disputar o título brasileiro. Simples assim. O técnico, o novo técnico, o antigo técnico e os jogadores, eles querem, eles tentam acreditar. Mas vamos combinar que é muito mais difícil que para os outros. Além das questões financeiras, a limitação do elenco, etc, etc, etc. Já tem outro show, então? Já. Não sabia disso, não. 2 shows. Em abril. Abriu agora já? Uhum. Então tá recuperando o gramado com alguma chance daqui a pouco de ter que, de novo, fazer algum tipo de recuperação de novo, né? Exato. Não existe o contrato de shows que o São Paulo estabeleceu, o governo Casares, como aspecto esportivo. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Daqui a pouco a gente vai entrar no debate do gramado sintético, certo? Ou você tem campo de batata, como diria João Martins, ou você tem gramado sintético para você fazer show todos os dias. Ou todos os meses, né? Não é o Allianz Parque. O Allianz Parque faz isso. O Morumbi não dá para fazer, né? E, de novo, o São Paulo é muito forte no Morumbi. Sem o Morumbi, ele é médio. Bom, na máxima Guardiola, né? As 10 primeiras rodadas, 8 primeiras rodadas são importantes para as 10 primeiras e as 10 últimas. Passaram tá sem moral, hein? Tá sem moral. Tá bem sem moral, né? Passaram 5. Mas o São Paulo é líder melhor do que está enterrado na zona de rebaixamento. Pelo menos é um começo que já tranquiliza. Fora que a vitória, Massa, para a chegada do Roger era fundamental. Se não ganhasse ontem, já estava com mais uma tonelada nas costas. Mas legal ver o público também, né? Pelo que eu tô vendo ali, não sei exatamente a renda, mas o público, mas legal que o torcedor do São Paulo foi ao jogo. Tinha aquela coisa de muito torcedor que ia desistir de ir ao jogo e tal. E claro, me chama a atenção ele falando sobre o Lucas, né? E a dedicação dos três ali da frente, né? Do 4-3-1-2, que ele colocou em campo para o trás-mente. Cara, eu não tenho a menor dúvida que começar o Campeonato Brasileiro assim é maravilhoso, cara. É maravilhoso, porque você vai ter... Se você mantiver uma boa campanha até a parada na Copa, e se você chegar no G4 até a parada na Copa, o São Paulo tem condições de brigar pelo título. Porque o São Paulo não é o Sevilha, não é o Getafe, não é o Granada. O São Paulo é o São Paulo, né? Essa é uma perspectiva. A segunda perspectiva que mais me preocupa, né? O Arnaldo passou por isso, é como ele vai fazer agora, né? Tem jogo campo pesado quinta, depois domingo, depois quarta, depois sábado, com esse trio de ataque, ou especificamente com o Lucas, né? Porque me parece ser o ponto mais fraco do time, a questão das trocas. Quem vai entrar, como vai funcionar o time sem ou um dos três no meio campo ou o Lucas, que é uma coisa que ele vai ter que ajustar. Ele sabe que não tem tempo, ele sabe que quando assume a questão é essa, ele sabe também, ou deveria saber quando assumiu que não ia ter o Morumbi e tal, e vai ter que trabalhar para manter o São Paulo nessa posição. É uma liderança justa de um início de campeonato muito bom do São Paulo. Na verdade, só para completar o que o Marcinho falou, na coletiva ele se mostra mais preocupado com a questão da reposição do trio do meio, né? Óbvio, por conta da sustentação para os três da frente. Pois é, sobretudo o Marcos Antônio.
que é uma situação que vem já desde o Zubeldia, claro que incrementada pelo Crespo, que transformou o Marcos Antônio no principal jogador do time, e a falta de substitutos, né? A saída do Alisson acho que dificulta ainda mais essa reposição. E também falou sobre essa questão do virar o turno no G4, ou virar o turno entre os líderes. O São Paulo, nessa seca de títulos nacionais, ele virou em 2 oportunidades o turno na liderança. E não conseguiu sustentar, ficou bem longe de disputar o título, né? Ele virou com o Aguirre, um time guardando as proporções. Tem algumas coisas desse time aí que tinha um time titular forte, mas pouca reposição. Aí o Everton, que era o ponto esquerdo, se machucou e no segundo turno o São Paulo definhou, o Aguirre acabou sendo demitido. E virou com o Diniz na pandemia, mesma situação. Um time titular forte, poucos reservas. O Luciano machucou, o Brenner foi vendido e o time esfarelou, então não conseguiu nenhuma das oportunidades brigar efetivamente pelo título. É aí que tá. O único título relevante que o São Paulo ganhou nos últimos tempos, quando chegou num momento em que que é o momento da definição da temporada, na janela de meio do ano, que ele percebeu que seria possível, ele rasgou o manual. Como o Corinthians fez 1000 vezes. Foi quando, na Copa do Brasil, na janela, com o Dorival, que sem pé de reforço, o São Paulo trouxe Lucas e Rames Rodrigues para ser campeão. Não vendeu ninguém. Foi. Aí você fala, valeu a pena? Valeu a pena, ganhar o título inédito e tal. Mas qual a consequência? Então esse cobertor curto é bem complexo de você administrar, né? E é isso. Se o São Paulo, porventura, agora está anunciando redução de custos, resultados financeiros positivos, todos discretos, né? O Marcis tem tentado fazer isso, mas se ele... É aquilo, é muito difícil no São Paulo você conciliar um mínimo de austeridade com resultado esportivo. Se o São Paulo tiver nessa posição na virada da Copa, eu quero ver o que eles vão fazer. Se eles vão investir para ganhar, ou se eles vão continuar nesse modo mais cauteloso nessa gestão interina do Marcis. Vessa, saiu do faltam 38 pontos para o faltam 33 rodadas? O torcedor fica com a ilusão. A primeira é elogiar o Roger no seguinte sentido, de ter humildade, de manter tudo o que estava acontecendo. Porque, assim, de verdade, ele poderia chegar e pôr 2 meias, por exemplo, no jogo. Por que não? É um direito que ele tem, ele é um novo treinador, ele não quis inventar moda. Tá bom, tô chegando agora, não deu tempo de treinar. Como o Arnaldo disse, cara, já tem outro jogo agora, já tem quarta, já tem sábado, clássico. E na parada eu vejo o que eu faço. Na parada, se eu quiser fazer uma coisa diferente, criar um modelo diferente, tentar testar, jogar... Mas eu acho que essa humildade ele precisava ter e ele teve de... Peraí, esse time deu certo, tá dando certo, tá com 3 volantes, tá com meia, 2 na frente. Então, só fazer esse elogio, porque outros poderiam chegar querendo assinar alguma coisa, fazer alguma coisa, e ele não quis fazer. A outra coisa, esse sistema é importante, porque, queira ou não, eu sei que não são 3 trogloditas que marcam absurdamente, pelo contrário, são caras até que jogam mais até do que cara... Mas, de alguma maneira, e eu tô acostumado, porque o Corinthians vem jogando há 2 anos com esse tripé atrás, de volantes, os 3 da frente respiram mais para jogar, conseguem jogar mais com esses 3 por trás. E eu repito, não são nem 3 super marcadores, não é nem essa questão. Os caras gostam de sair pro jogo, tudo mais. Mas dá essa sustentação, o Lucas fica mais tranquilo, os 2 da frente possam só colaborar e não se matar para marcar. Então passa a ser um sistema que de verdade potencializa meia dúzia de jogadores, não são só os 3. A ver como o time vai se comportar daqui para frente por conta do calendário. Daqui a pouco vem a Copa do Brasil. E aí vai vir a Sul-Americana. Pode não ser na primeira fase, mas nas oitavas já começa... Então eu não sei até que ponto isso vai ser sustentável por conta da própria prioridade do clube. A outra coisa, o Palmeiras e o Flamengo, eles são um pouco culpados disso daí também. Porque se esses 2 começam a 15 pontos em 5 jogos, você tem aquele efeito de desanimar os outros. E os 2, ao não completarem o 100% que se esperava, ou quase o 100%, sobretudo o Flamengo, você vai dando uma animada nos outros. Pô, peraí, eu vou chegando aqui, hein? Porque esses 2 são tão mais fortes do que os outros, têm tanto mais elenco, que se eles pontuam muito alto, você desanima os de trás. Você vai falar, cara, quer saber? Daqui a pouco começa a Copa do Brasil, eu vou priorizar isso, Sul-Americana, esquece, esses 2 aí não tem pra eles. Então, eles estão deixando os outros sonhar um pouco, assim, no mínimo tentar ali, ficar próximo. Eu vou tentar. Daqui a pouco, se eles emendam vitórias e começam a fazer 3, aí você vai desanimando os demais. Por enquanto, os 2 não estão fazendo isso, os 2 vão chegando. Tanto que a hora que o Arnaldo fala, toma o primeiro gol, toma a virada lá, a torcida se empolga, o time se empolga, de alguma maneira tem um efeito bastante positivo. Como vai ser ali pra frente, eu não sei, mas acho que é o São Paulo curtir. Ele tá tratando o brasileiro até agora de maneira... Só em Curitiba que foi com reserva, é isso? Mas acho que é uma boa pista, Bessone.
foi com reserva quando estava no mata-mata do Paulista. Porque tinha o Palmeiras pela frente. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. São Paulo e Jonathan Calleri estão negociando uma renovação de contrato. Isso você já sabe, a gente já trouxe vários detalhes com exclusividade. Mas vem a confirmação também de uma informação que a gente já tinha conversado. Meu parceiro Valentim Furlan lá no UOL trouxe que as conversas estão caminhando para um contrato de 1 ou 2 anos. Então a renovação do Jonathan Calleri deve ser tratada com a renovação de 1 ano por mais 1, a depender de algumas metas estabelecidas no contrato, ou de 2 anos fixos. E isso será conversado e será alinhado com os agentes do atleta, até do que eu tenho de informação, mesmo com a semana caótica. Houve já alguns contatos por parte do Rui Costa e também dos agentes do Calleri já para, de fato, oficializar essa negociação. A expectativa do São Paulo é de não demorar muito para conseguir essa renovação. Ainda não entraram nos trâmites financeiros, até quero saber detalhes se vai haver algum reajuste salarial, se vai haver redução ou se vão manter os vencimentos. Mas fato é que, obviamente, até em contato com o que eu fiz, os agentes do Calleri falam que a prioridade máxima é ele ficar no São Paulo. Ele não pretende jogar em nenhum outro clube que não seja o São Paulo neste momento, sempre repetindo que a ideia do Calleri é jogar no São Paulo, ser campeão e aí depois encerrar sua carreira no All Boys. Você acha que esse modelo, esse formato de contrato é o melhor realmente para a renovação de contrato do Jonathan Calleri? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? O São Paulo atualizou os quadros dos jogadores no departamento médico. Vou citar 3 aqui: Enzo Dias, Rian e também o Paulinho. Começar com o Enzo Dias, é bem provável que ele fique à disposição para a partida contra o Bragantino. Ele ficou de fora do confronto contra a Chapecoense na última quinta-feira. O São Paulo alega que foi para preservar. O atleta não tinha nenhuma contusão. O que, na verdade, o Enzo Dias tinha, ele estava com uma tendinopatia no adutor esquerdo. Ele estava com dores na região e aí o São Paulo preferiu com que ele fizesse ali um fortalecimento nesta semana para cuidar destas dores, para que ele estivesse em condições melhores no decorrer da temporada. Na sexta-feira, na reapresentação do clube, ele treinou normalmente, fez parte de todo o treinamento, então a expectativa de fato é que ele vá para essa partida em Bragança Paulista. O Wendel foi titular no último jogo. O Wendel, né, tem toda essa questão que a gente sabe que tem que ter esse cuidado físico. Acredito que o Enzo Dias deve começar a partida como titular contra o Bragantino. Tá? O Rian Francisco está em fase final de transição após a cirurgia no joelho esquerdo e também no menisco. Ele realizou atividades com posse de bola e fundamentos técnicos com o grupo. E aí, na sequência, o jogador completou o trabalho com estímulos de corrida. Então, tá bem próximo o retorno do Rian Francisco, tá? Não deve demorar muito, até acredito que no máximo, no final do mês, ele já esteja disponível. Tinha o plano, né, com a comissão do Crespo, do Rian, retornar para o Sub-20, jogar algumas partidas para depois voltar em melhores condições para o profissional. Ainda vamos ver se com o Roger Machado esse plano será seguido. Quem também apareceu no gramado foi o atacante Paulinho. Ele se recupera de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e fez exercícios de corrida linear como parte do processo de reabilitação. Serão 3 bons reforços, né? Quero saber a opinião de vocês aqui na bola. O meia Bobadilha do São Paulo chegou a um acordo com a justiça por conta daquelas ofensas xenofóbicas que ele teve lá naquele confronto contra o Alianza Lima. Vocês vão lembrar que ele até chegou a falar para o Navarro, o jogador adversário, que ele era um venezuelano morto de fome. Ele até depois teve que depor e tudo. Ele entrou em um acordo. A informação foi publicada primeiro pelo Folha de São Paulo. E aí o acordo foi o seguinte: o jogador terá que cumprir uma série de medidas socioeducativas. Entre elas estão aulas sobre xenofobia e a produção de 4 vídeos de cerca de 2 minutos cada, explicando o que aprendeu com o tema. Bobadilha também deverá visitar o Museu da Imigração na Moca, em São Paulo, além de doar R$61 mil em livros para a coordenação de políticas imigrantes e promoção do trabalho decente. Tem mais, tá? Como parte das medidas também, ele terá que fazer 4 publicações contra a xenofobia em suas redes sociais, uma a cada 30 dias, com conteúdo previamente aprovado pelo Ministério Público. Caso todas essas medidas sejam cumpridas, o caso será encerrado sem abertura de um processo criminal. O que você achou dessa pena do Bobadilha? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá?
O São Paulo voltou aos treinamentos, tá? E a gente vai trazer 2 reforços que o São Paulo pode ter no meio-campo nos próximos jogos. O primeiro vem da base. O Matheus Ferreira, ele subiu, ele treinou normalmente na sexta-feira, deve treinar no sábado, e aí agora o volante que foi destaque na Copinha será um atleta de transição. Ele treinará com o elenco profissional e vai descer para jogar algumas partidas do Sub-20 e se tornará reforço aí do Roger Machado para a sequência. E o Nicolas? O Roger Machado chegou até a comentar na entrevista coletiva e a gente foi vasculhar um pouquinho. Ele soube que o Nicolas já jogou como meia, e o Nicolas de fato joga em algumas oportunidades na base, jogou como meia esquerda, como camisa 10, não como um volante de saída pela esquerda, mas ele foi um jogador que já jogou um pouco mais avançado, que não tenha sido na lateral. E até ele conversou previamente com o atleta sobre essa possibilidade, recebeu o sinal positivo, e aí agora nos treinamentos, quando tiver essa oportunidade, o Roger quer testar ele nessa função, quer ver como que ele vai se comportar podendo ser esse tipo de jogador. O Roger entende que o Nicolas ele tem uma qualidade técnica muito acima, então ele quer contar com esse jogador, mas como ele já tem 2 laterais esquerdos, poderia perder um pouco de espaço. Então essa oportunidade dessa versatilidade agradou muito ao Roger. Então esses 2 jogadores aí agradaram o Roger e agora podem ter sequência. O Nicolas em uma função diferente e o Matheus Ferreira tendo a sua primeira oportunidade nos profissionais. O que você achou? O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião aqui no... E o que acontece? Vamos falar aqui, começar aqui o vídeo falando sobre Moreira, né, que voltou aí do empréstimo com o Porto. Não voltou, né, porque ele tinha um contrato vigente ainda, mas rescindiram o contrato e ele voltou aí antes mesmo do final do empréstimo, né, meu parceiro? E tá aí, ó, Moreira já aparece na relação oficial do elenco do São Paulo e vai usar a camisa número 15 nesse retorno ao clube após o empréstimo ao Porto, né? Antes dele ir pro Porto, ele usava a camisa 30, e agora vai usar a camisa 15, entendeu? Já tá aparecendo aí na relação oficial do São Paulo o novo camisa 15 aí do São Paulo Moreira, que já tinha aparecido no bid. Aí fica uma pergunta agora. Vocês vão lembrar que algumas semanas atrás, né, quando saiu as notícias que o Moreira voltou, as informações que tinha era o quê? O Crespo gosta do jogador e vai tentar usá-lo como volante pela direita, para ser uma alternativa ao Bobadilla, né, que é o volante que joga ali pelo lado direito. Só que o Crespo foi embora. E agora fica a pergunta, o Moreira vai jogar como volante, como o Crespo estava fazendo? Vai ser um lateral? Como vai ser utilizado o Moreira? Se é que o Roger Machado vai utilizar o Moreira. Então agora, irmão, é muita questão, né? Primeiro, se o Roger vai utilizar o jogador, se vai ser como lateral ou se vai ser como volante, né? Então, acho que essa é uma questão também pra gente prestar atenção daqui pra frente, né? Enfim, ontem, na sexta-feira, na reapresentação do elenco do São Paulo, a gente já comentou sobre as notícias, né? Falando sobre o Paulinho, sobre o Rian, sobre o Enzo Dias que treinou normalmente. E teve também uma novidade aí, excelente, que acabei que até não comentando ontem, né? Que teve nessa reapresentação, que foi em relação ao Matheus Ferreira, né? Por isso que eu falei que a torcida do São Paulo ia gostar, porque a torcida do São Paulo gosta bastante do Matheus Ferreira, que é o camisa 5 aí do time da base do São Paulo, foi um dos grandes destaques do São Paulo na Copinha. E inicialmente ele subiu alguns jogadores pro time de cima pós-Copinha, e ele não. E muita gente ficou pela vida, pô, porque não subiu o Matheus Ferreira, que não sei o quê, né? E temos aqui notícia sobre ele, ó. A atividade de ontem, sexta-feira, contou com uma novidade entre os participantes. O volante Matheus Ferreira, um dos destaques do São Paulo na última edição da Copinha, treinou ao lado do elenco profissional. O jovem recebeu o aval do técnico Roger Machado, que vinha acompanhando algumas partidas do Sub-20. O Matheus passa a integrar o grupo de transição do clube, modelo em que os atletas treinam com os profissionais, mas podem descer para atuar pelo Sub-20 quando necessário para poder manter o ritmo de jogo. Então, o Roger Machado aí, rapaz, chegou agora e já chamou o Matheus Ferreira para poder treinar no time de cima, né? Então, com certeza, a torcida do São Paulo vai gostar muito disso, porque, evidentemente, o primeiro passo para o moleque ganhar a chance, começar a treinar, evidentemente, ele começar a se destacar nos treinos, aí o técnico pode colocar ele para jogar. Mas isso é curioso, porque o Matheus Ferreira, né, a gente não tinha informação se ele estava treinando com o time de cima. Acho que não, né? Porque a gente sempre falava que ó, o Felisberto tá treinando, agora desceu para jogar na base, o Pedro Ferreira, o Jorney, né, quem mais? O Paulinho, entendeu? Só que a gente nunca falou do Matheus Ferreira, né? Imagino eu, pelo menos em questão de informação, acho que deve ser o primeiro treino dele nesse ano aí com o elenco de cima. O Roger Machado gostou, porque já chamou o moleque para poder treinar. Aí o Alexandre Vieira traz aqui um detalhe importante, né? Que o Roger Machado vinha acompanhando alguns jogos do Sub-20, né? Agora ele já puxou aí o Matheus Ferreira para treinar no time de cima. Eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas na coletiva contra a Chapecoense, pós
jogo contra a Chapecoense, a gente comentou muito aqui sobre a questão do meu campo, Marcos Antônio jogou muito bem, Bobadilha, aquela coisa toda. Na coletiva, o Roger Machado fala sobre substitutos e alternativas para o meu campo, né? E aquela coisa que a gente comenta, cara, a gente tem o Pablo Maia no banco, tem o Luan e quem mais no meio? Só. E são 2 jogadores completamente diferentes dos 3 que jogam como titular no São Paulo. Eu não sei se ele subiu o Matheus Ferreira, tem alguma coisa a ver, quem sabe, né? Não exatamente agora, mas para os próximos jogos, para o futuro, quem sabe o Matheus Ferreira não pode ser uma alternativa para o meu campo, já que a gente tem poucas opções, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com a outra, né? Mas, enfim, é um jogador que eu gosto bastante e que, não necessariamente agora, mas a gente imagina que para o futuro, pelo menos, ele tem aí algumas oportunidades, porque o garoto é muito bom, né? Foi nos destaques do São Paulo na Copinha aí, apesar que, vale lembrar, ele também não tem as características de jogo aí do Bobadilha, nem do Marcos Antônio, nem do Danielzinho, né? Ele também é aquele primeiro volante marcador, vale lembrar isso também, entendeu? Quem mais tem característica ali que parece com os 3 do meu campo de São Paulo é o Jorge. Ele sim, já é um jogador mais de distribuição de jogo, segundo volante, pisa na área, ele sim tem um perfil e características mais próximas ao trio de meu campo de São Paulo, né? Tinha o outro lá que foi pro Fluminense, só que já foi, né? Ainda bem, né? Mas enfim, vamos avançando aqui, meu parceiro, olha só. ESPN traz bastidores aqui, né? Um bastidor aqui do intervalo, na verdade, né, cara? O gramado tava um horror no primeiro tempo, depois deu uma melhoradinha, o São Paulo conseguiu engatar ali. O jogo conseguiu melhorar muito, fazer os 2 gols e vencer a partida. Bastidores da ESPN. Como foi a conversa no vestiário que ajudou o São Paulo a virar líder do Brasileirão? No intervalo, o técnico reconheceu que o campo não estava em grandes condições, mas disse aos atletas para não perderem a intensidade física e se adaptar às condições. Os conselhos deram resultado. Logo no início da segunda etapa, o Luciano abriu o placar, pouco depois o Caleri fez o segundo gol. O Roger também ganhou o apoio da torcida do São Paulo. Logo após o apito final, setores das arquibancadas gritaram o seu nome. Assim, no intervalo o técnico reconheceu que o gramado não tinha grandes condições, mas disse para os atletas não perderem a intensidade e se adaptar às condições. Só que assim, não sei se isso aqui tem a ver com o São Paulo ter conseguido feito os 2 gols, porque no segundo tempo, o campo tava muito melhor do que no primeiro tempo, né? Então, tipo assim, o primeiro tempo horrível dos 2 times, porque o gramado não deixou ter jogo, eu acho que ele tava num contexto que não estava na segunda etapa, tá? O gramado do segundo tempo tava muito melhor, até porque ali, no final do primeiro tempo, parou de chover, né? Então, automaticamente, o gramado dá melhorada, né? Então, não acho que esses conselhos do Roger foi necessariamente o que fez o São Paulo ganhar. Pô, Gabriel, tá tirando os méritos do Roger Machado? Não, cara, simplesmente é a realidade. No segundo tempo, o gramado tava muito melhor, tanto que o Marcos Antônio, né, os jogadores de meio campo de São Paulo, jogaram muito mais no segundo tempo do que no primeiro. Porque no primeiro, como é que um jogador técnico, como é que é o Marcos Antônio, Danielzinho, o Lucas, vão conseguir jogar naquele gramado? Não tem como. Não tem como. Tanto que no segundo tempo eles apareceram mais, né? Apareceram mais aí. Falando em Cotia, rapaz, o São Paulo foi o clube que mais teve jogadores aí da sua base convocados para a seleção brasileira sub-20. O São Paulo até fez um post sobre isso, né? O Igor Felisberto, o Jorge, Pedro Ferreira e Luca foram convocados para defender a seleção brasileira sub-20, né? Então tá aí os 4 foram convocados, o São Paulo foi o time que mais teve jogador convocado. Ninguém teve 4 jogadores convocados, só o São Paulo, né? Felisberto, Jorge, Pedro Ferreira e Luca, né, cara? Então tá aí os 4 convocados. Cara, a base do São Paulo é muito boa, né? Mesmo vivendo momentos ruins, crise, corrupção no clube, picareta safado comandando a base do São Paulo, que é o senhor Douglas Schwartzman, né? Aquele picareta safado. Ele, pra quem não lembra, ele comandava a base do São Paulo, né? Mas mesmo com tudo isso, o São Paulo continua produzindo grandes talentos. Tem muito jogador promissor. Inclusive, a gente tava falando sobre a questão do meu campo, né? De não ter alternativas e opções pro Roger Machado substituir ali aquele trio do meu campo. Eu sinceramente acho que o Jorge, por exemplo, já era pra estar no time de cima já e ficar no time de cima, porque ele é um jogador promissor, um dos destaques também aí do São Paulo recentemente na base, e ele é o jogador mais próximo das características que o meu campo do São Paulo pede. Então acho que pelo menos banco ele tinha que ser, né? Então acho que pelo menos ele tinha que ficar no time de cima, mas ele tá, né, cara, treinando no time de cima, aí volta pra jogar na base, tá essa coisa ainda. E ele que foi titular contra o Coritiba naquele jogo que foi o time reserva. Foi até um bom primeiro tempo, né? O Crespo até falou que substituiu ele porque ele tomou cartão amarelo, mas é um jogador bastante interessante. E eu acho que ele tinha que ficar no time de cima, mas ele tá aí junto com os outros, né? Subindo, descendo, treina no time de cima, aí joga um jogo da base e por aí vai, né? Agora foram convocados aí para a seleção brasileira sub-20. Cotia é muito forte, rapaziada. Não tem jeito. Cotia é Cotia. A base é muito, muito forte, tá bom? Vamos avançando aqui agora, rapaz. Vamos falar um pouquinho sobre a parte financeira, porque temos novidades. Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo fechou o mês de janeiro com um déficit de 3,2 bilhões. Um valor bem abaixo dos 14,6 milhões previstos no orçamento de 2026. Teve uma economia aí de mais de 11 milhões de reais, tá? Deixar bem claro isso aqui, porque às vezes fica confuso. Pô, Gabriel, como assim economia se não for um prejuízo? Vamos lá.
Pra quem não sabe, os primeiros meses do ano são os primeiros meses ali onde tem menos movimentação de dinheiro, onde o clube menos ganha dinheiro, o período do ano é o começo do ano. Entendeu? Ao decorrer que vai ali se vai avançando nos campeonatos, chega na metade do ano, no final do ano, é onde tem mais movimentações de dinheiro, né? Que é premiação, bilheteria, aquela coisa toda. Os primeiros meses, cara, é sempre ruim. Tanto que se você for olhar, quase todos os clubes aí tem um prejuízo nos primeiros meses do ano. O São Paulo, no orçamento, vale lembrar, tá? No orçamento, era esperado que teria aí um déficit de 14,6 milhões. O São Paulo cortou vários custos e conseguiu uma economia. Tanto que esse déficit foi de 3,2 milhões. Então era para ser de 14, que já estava previsto 14,6, né, e fechou em 3,2. São Paulo conseguiu ter economia de mais de 11 milhões de reais, o que é uma ótima notícia, né? A redução veio principalmente do time de futebol profissional, que teve um superávit no mês, e também do corte no social. O orçamento de carnaval foi reduzido em 90%. E a festa, esse aqui foi uma das coisas que mais me irritou quando foi aprovado o orçamento ano passado. E também, além do carnaval cortando 90%, a festa junina não custará mais os 3 milhões de reais. Né? Então, teve corte no time principal, né? no futebol profissional, teve um corte aí de 90% na festa do carnaval e não vai ter mais esses 3 milhões para a festa junina. Então, esses cortes aí, né, cara, geraram aí mais de 11 milhões de economia e o déficit vai ser só de 3 milhões, 3,2, que era para ser de 14 que estava no orçamento. Então, economia, uma ótima notícia aí. A gente já está comentando já aqui há bastante tempo, né, como assista aí no processo de economia. Né? O objetivo dele agora é economizar e vários cortes estão acontecendo e tá aí os números, né, que o Gabriel Sá traz aqui em matéria no UOL. Ótima notícia, né? Ainda mais carnaval, festa junina, que se dane essas festas lixo, que é da merda do social, que não serve pra nada, né? Em relação ao time principal, o social é inútil. Tinha nem que existir essa merda, né? Festa de carnaval, festa junina, o time lá, né? Com um monte de problema financeiro. O São Paulo Futebol Clube segue atento ao mercado, mesmo enfrentando limitações financeiras que obrigam a diretoria a agir com cautela. Embora o discurso oficial tenha sido de que o elenco está praticamente fechado para a temporada, o clube ainda avalia a possibilidade de contratar até 2 reforços ao longo de 2026, caso surjam oportunidades consideradas estratégicas. A ideia é aproveitar situações de mercado que não exijam investimentos elevados. A estratégia do tricolor tem sido clara desde o início da temporada: buscar jogadores livres ou negociações de baixo custo. Na primeira janela do ano, por exemplo, o clube conseguiu reforçar o elenco com 5 atletas sem pagar taxa de transferência, priorizando acordos em que os custos se limitassem a luvas e comissões. Essa política reflete o esforço para reorganizar as finanças e reduzir gastos, sem abrir mão da competitividade do time. Mesmo com essa postura conservadora, o departamento de futebol segue monitorando o mercado. A avaliação interna é de que, se surgir uma oportunidade interessante, especialmente envolvendo atletas livres ou empréstimos com custos reduzidos, o clube pode avançar nas negociações. A intenção é fortalecer setores específicos do elenco sem comprometer o planejamento financeiro estabelecido pela diretoria.